Mais um derby, mais uma derrota. Pois é, já virou comum pra gente, né, Fel? Acho que mesmo com esses times ruins que a gente tinha lá em 2017, 2018, pelo menos tinha uma essência ali, algo que sempre despertava em um jogo desse tamanho. E o pior é que dava certo, a gente sempre ganhava dos caras que tinham um time bom até naquela época. Era, pô, uma época muito linda. Mas ontem, mesmo com bons jogadores, com um time que não tava lá 100%, mas ainda tinha os seus craques, só não tomou uma goleada no Allianz porque o Abel teve que tirar 2 jogadores que estavam voltando de lesão. Eu acho assim, que se não sai o Veiga e o Rony continuasse naquele ritmo ali que o Palmeiras estava empregando, facilmente fariam 4, 5, ia matar o jogo no primeiro tempo se quisesse, mas, né, ainda bem que entrou aqueles moleques e deu uma baixada no ritmo. Mas ainda assim, né, é perceptível a diferença de um time bem treinado para um time que não sabe o que tá fazendo. Mesmo com um time repleto de jogadores da base, o Palmeiras estava quase com o sub-20 em campo, eles pelo menos sabiam o que iam fazer quando pegava na bola. E essa é a diferença. Enquanto o Corinthians, por exemplo, pega a bola e sai chutando para frente sem pensar em nada, né, um marasmo completo de ideias, o Palmeiras já pega sabendo como vai sair em velocidade, com o Dudu na ponta, com o Veiga fechando no meio, o Rony chamando a marcação, e é isso. Independente de quem tá no lugar desses caras, já entra sabendo o que vai fazer. Parece simples, e é uma coisa que o Corinthians não sabe fazer há muito tempo. Ultimamente vem jogando mais na base da qualidade individual de cada um, do que cada um aprendeu ao longo dos anos, do que uma estratégia do treinador, uma coisa mais coletiva. O Guedes, por exemplo, ontem jogou sozinho, né? Também não é de hoje, mas ontem era ele que armava, era ele que chamava falta, era ele que chutava e até quem marcava também. E cara, eu posso até não estar gostando dessa parte mais fominha dele. Já falei uma vez aqui que esse lance de chutar pro gol até no escanteio me irrita demais, mas ontem até isso deu certo. O cara tá jogando sozinho. O Yuri, que era pra ser essa dupla dele, nem dominar uma bola sabe mais. Aí uns falam que a seleção fez mal, outros falam que é a falta do Renato, outros reclamam até da namorada que ele arrumou, mas ninguém sabe o porquê ele tá jogando tão mal assim. E cara, tá feio ver esse time jogar, né, fiel? Sem organização, sem rumo, até sem escalação. Pô, como é que o Danilo me põe o Romero como titular? O que a gente fez pra merecer isso? Cara, são poucos assim que dá pra elogiar, tá? Além do Guedes e obviamente do Cássio, acho que dá pra gente ver mais do Bidu, que vem crescendo, né? Apesar de ter sentido o derby, é um jogador que vem crescendo, vem numa sequência boa. O Murilo, que eu já peço aqui há muito tempo, porque eu sei da qualidade desse moleque. O Vera, sem palavras também, voltou a jogar aquela bola que a gente viu no ano passado. E assim, de resto, tá triste de ver, viu? Espero que não passem muita vergonha na Libertadores também, porque se perder pro Del Valle na terça, amigo, pode dar Deus pra liberta. E falando nesse gol de escanteio do Guedes, famoso gol olímpico, que a gente sabe que não foi, né? Bateu todo errado, e o Piquerez que chuta pra trás, desviando do Everton. O que chama a atenção não foi nem esse lance em si, mas que o Roger Guedes, no final do jogo, né, depois já tinha apitado, foi até a sala de arbitragem, sem autorização, como tá escrito na súmula, para solicitar que o gol fosse dado pra ele. Como se primeiro, ele realmente tivesse feito o gol, que não foi dele, né? Como eu falei, o Piquerez é quem desvia a bola pra trás, e segundo, como se isso importasse alguma coisa. Pô, o Corinthians acabou de perder um derby e a preocupação do cara é se foi gol dele ou não. Pô, é isso que me pega às vezes, sabe? Eu gosto dessa personalidade dele, de ser confiante, de chamar a responsa, querer ser o melhor em tudo. Mas cara, é muito feio você ver ele se preocupando mais se o gol foi dele ou não do que com o Corinthians que perdeu um jogo. Enfim, no final das contas acabou que o árbitro não deu o gol pra ele, porque realmente não foi, e ele fez todo esse show em vão. Mas parabéns aí, Guedes, fica com o gol que a gente fica com a derrota, né? Tá tudo certo. Bom, acho que vocês viram aí, né? O Corinthians estava muito perto de fechar com o Roger Machado para o cargo de treinador. As negociações realmente estavam bem encaminhadas, segundo vários jornalistas, e a tendência era que a gente fosse acordar com o anúncio dele depois desse derby, né? Uma sequência maravilhosa. Perde no derby e ainda por cima anuncia Roger Machado como treinador. Pois é, um sonho que felizmente não será realizado, porque a repercussão da torcida quando se cogitou o nome dele foi a pior possível. Ninguém, absolutamente nenhum torcedor do Corinthians aprovava o nome desse treinador onde quer que você fosse olhar, no YouTube, no Instagram, no Twitter, ninguém aprovava. Aliás, para não falar ninguém, teve alguns que aprovaram sim, e eu vou dar 2 exemplos. Casagrande, que disse, abre aspas, Corinthians fez a escolha certa e sensata, terão como treinador um cidadão brasileiro preto, ativista, inteligente, ótimo caráter e muito bom profissional, vai ajudar a limpar a péssima imagem que o Corinthians ficou pelo mundo, fecha aspas. E além dele também teve Mili Lacombe do UOL, que eu nem me dei o trabalho de procurar a matéria dela porque tem que pagar, mas só o título já diz. Roger Machado viria para resgatar valores básicos recentemente perdidos. Pois é, saber treinar pra quê, né, fiel? Bora montar logo uma ONG, né? Já que não precisa mais de um treinador, e sim de um ativista, de um cara politicamente correto, quase um Jesus na terra. Pois é, fiel, todo respeito a esses dois, né? Mas o dia que o Corinthians precisar contratar um cara que tenha tudo isso que o Casão falou, aí é porque a gente realmente
já se perdeu. Enfim, prefiro não dar muita bola pra esses dois, né? Acho que se perderam completamente no personagem, mas a repercussão foi tão negativa que a diretoria recuou com as negociações com o Roger, né? Deram um pezinho atrás, viram que não seria tão bom assim e aparentemente não devem mais anunciá-lo. Isso, claro, se não acharem um treinador até o fim dessa semana. Do contrário, aí realmente pode ser que ele acabe sendo anunciado, mas de início ele não vai treinar o Corinthians, certo? E devido a essas repercussões negativas da contratação do Roger Machado, como eu falei, o Corinthians segue pensando em outros nomes e até estendeu o prazo pro anúncio até o fim da semana. Era uma coisa assim, para ser anunciado ainda antes do jogo contra o Palmeiras, mas acabaram estendendo esse prazo. E neste sábado, em suas redes sociais, Craque Neto falou aí o óbvio, que o Roger Machado não serve para ser treinador do Corinthians, nem nesse momento, nem nunca, e em seguida sugere Felipão como um nome mais decente. Pois é, Felipão, isso mesmo que vocês ouviram. Acho que da mesma forma que o Rogério Ceni não seria aceito aqui por tantos motivos que eu nem preciso citar, o Felipão também se encaixa nisso, né? Ou não? Tá de boa contratar o Felipão pela história que ele tem. E mais, né, fiel? Apesar desse bom trabalho, entre aspas, que ele teve no Atlético Paranaense, com 22 vitórias, 11 derrotas em 47 jogos, eu não acho que seria um nome bom pro Corinthians. Até dá pra entender pedir o Felipão em meio a tantos nomes ruins, mas eu acho que nem como plano Z esse cara deveria ser cogitado, né não? Ou vocês acham que Felipão é um bom nome pro Timão? Comentem aí. Dono de 400 jogos com a camisa do Corinthians, o zagueiro Gil sabe que seu contrato vence no final desse ano e que não tem nada garantido para renovar com ele para o ano que vem. Mas olha só, não só ele, o Corinthians também tem mais uma penca de atletas que vivem essa mesma situação e que tudo indica que vão ter o mesmo caminho. Pois bem, segundo o portal do GE, como a ideia da diretoria é de rejuvenescer o elenco para a próxima temporada, fazer aí uma reformulação basicamente, vão deixar de renovar não só com o Gil, que já tem os seus 35 anos, tem muitos jovens promissores surgindo por aí, como também com Fábio Santos, 37 anos, Júnior Moraes, que nem deveria esperar o fim do ano para sair daqui, Paulinho, Juliano, Renato e assim. Dos mais experientes, que eu tenho quase certeza que renova, é só o Juliano, que ainda tem seus 32, é bom jogador para elenco, e sinceramente acho que só. O Renato é muito delicado de se falar agora, porque é um jogador que não está 100%, tem muitos problemas com lesões, e aos 35 anos a tendência é que isso piore nos próximos anos. Então, de certeza, acho que só o Juliano mesmo deve ficar desses caras, mas aí também, né, tem mais alguns que não são experientes, mas devem sair também, como o Luan. Acho que o Mosquito não vai, né, pela idade, vai voltar em setembro, deve renovar seu contrato. O Bruno Mendes também tá bem encaminhado para renovar e, enfim, acho que dos experientes, basicamente todos ali que tem contrato até o fim desse ano devem sair. Fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!